Brita, que é jornalista, é professora de web jornalismo, aliás, várias matérias, está inclusive com a turma de alunos aqui na sala que acompanha o programa, e ela vai nos falar sobre as diferenças, né? Como você pode rapidamente assim, identificar uma notícia falsa, né? Se ali tem uma ação de um fake news ou não, né? E a professora está aqui e vai participar do programa de hoje. E o doutor Ferdinando Scremin Neto, que é juiz de Ubiratã, ele veio para falar justamente dos crimes que são cometidos nesse período eleitoral. Como que a Justiça Eleitoral vai se comportar, vai fiscalizar, quais são as punições, enfim, como deverá ser essa eleição. Uma das mais eletrônicas que nós já tivemos até aqui. Professora, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Acho bem importante discutir esse tema, né? Então, obrigada. Eu gostaria que a senhora nos colocasse assim, para essa nova geração, tudo bem, não os jovens estão atenados, eu tenho uma filha de 16 anos e a senhora também trabalha com jovens, adolescentes que estão agora ingressando na faculdade, eles têm uma percepção bem maior que a gente, mas os adultos, aqueles que estão aí trabalhando também com a tecnologia, muitas vezes têm uma dificuldade para identificar o que é verdadeiro, o que é falso, né? Ah, sim, com certeza. E são muitas vezes foco de passar essa confusão para frente, né? Então, parece que tudo é verdade. Então, se é travestido de um teor, de uma linguagem jornalística, né, se falaram para mim, antes era, se apareceu na TV, é verdade. Agora, eu vi no Facebook, é verdade. Eu recebi no WhatsApp, é verdade. Então, esse processo, até você acostumar, né, a entender que nem tudo procede, nem tudo é de fonte confiável, então a gente ainda vai levar um tempo para processar isso, mas são consequências, né, da inclusão digital e nós temos que lidar com elas. A senhora soltou aí a palavra mágica, fonte, né? E a senhora acredita que em pouco tempo nós deveremos ter ali, é claro, né, os sites já, a gente sabe o site que tem idoneidade, que a gente pode confiar, mas uma informação lançada por um jornalista em qualquer lugar do mundo, não deveria ter ali o registro para uma rápida identificação? Uma coisa que é interessante a gente pensar é que as fake news elas não surgiram agora, né? Elas vêm de muito antes, né? Desde a época de Cleópatra, né? Marco Antônio se suicidou porque chegou uma informação falsa para ele de que a Cleópatra então isso não é algo do século XXI. Não é. E mesmo antes, no pré-jornalismo, né, o que vem antes do jornalismo moderno, boatos, fofocas já eram espalhados como informação. Hoje, o que a gente tem é um ecossistema de desinformação que é bastante preocupante. Por quê? Além das fake news, que são mais relacionadas às notícias de fato, né? Então, são encaminhadas de forma noticiosa para parecer que é jornalismo e por isso parece ser verdadeiro. Nós temos também as informações, né, de outros fins, de outros meios, que também causam essa confusão. Então, a gente não consegue mais ter essa percepção do que vem do jornalismo, do que não vem, e nem sempre o que vem do jornalismo também tem essa credibilidade. O que eu vejo é que, assim, isso já era importante para o jornalista, mas cada vez mais a credibilidade dele vai importar, as pessoas vão relacionar o nome à informação, então cada vez mais nós vamos... Mas não existe essa relação ainda, lamentavelmente. Não existe. E houve a pessoa não presta de... atenção no nome... Não. De quem está lançando, de quem está colocando essa notícia. Houve um período de apagamento disso, né? Para relevância mais dos meios. Então, você acredita em TV X, Jornal X, né? Por exemplo, nós estamos aqui na TV, a pessoa tem uma referência. Claro. É a KTV quem está dizendo, né? Um jornal, a TV da FAG, se faz algum documentário, algum trabalho, se realiza. É a TV FAG, qualquer um outro jornal, né? O Jornal Paraná. Sim. Uma emissora de rádio, o portal KTV. Então, na internet me parece que isso foge um pouco do controle. O que a gente estabelece sempre o jornalista tem técnicas de objetividade que vão ajudar a apurar as informações. Então, elas tendem a vir mais precisas,
né? Só que esse sistema, né, de técnicas de objetividade, eles têm que ser aplicados. E aí a desinformação, no geral, as pessoas não se responsabilizam pelo que elas dizem. Então, cada vez mais o jornalista precisa assumir, né? Houve um período de apagamento do jornalista para privilégio dos meios, mas agora a tendência é que o jornalista fique mais em evidência e ele se responsabilize por aplicar essas técnicas. Os meios se responsabilizam. Ou seja, assinar sempre, né? Mas isso é um processo, ainda, né? Mas eu acredito muito nisso e as pessoas vão construir a credibilidade delas por meio da checagem de informações, de você poder contar com uma fonte confiável para falar assim, eu vi isso na internet, eu recebi isso no WhatsApp, mas o que será que, né, tal pessoa falou sobre isso? E nós já temos, inclusive, veículos, né, que eu trouxe até algumas informações aqui, vou fazer a minha cola. Aosfatos.org é um dos sites que confirma informações que são passadas na internet. Então, essas correntes, o que chega para a gente via Facebook, enfim, antes era e-mail, né? Agora já chega no WhatsApp. O Aos Fatos vai lá e checa essa informação, coloca fontes, né, de se é verdade ou não, né, se é verdadeiro ou não. Nós temos outras iniciativas também, como o Nexo Jornal. Pode repetir para que a nossa geradora de caracteres lá coloque no ar, por favor? Sim, aosfatos.org. Aosfatos.org. Exatamente, tudo junto. Uhum. Eles tratam desses temas que estão em voga na internet, né, o que vai sendo muito compartilhado. Por exemplo, esse caso da Síria, ou o caso do fotógrafo que usou um fake, né, para ter um monte de seguidores, enfim. E tem também um site internacional que faz essa checagem de fatos. Então, já há iniciativas e cada vez mais a gente vai ter isso, né? Para que você tenha para onde correr, porque a gente não sabe, né, de onde vêm as informações. Agora, doutor Fernandes Cremin Neto está aqui, juiz de direito, já esteve em outros programas nossos, agradecer muitíssimo a presença do senhor, doutor. E eu não gostaria de estar na pele do Poder Judiciário, porque nós não temos ainda uma boa estrutura de investigação. Né? E isso me parece que complica, apesar do esforço da Justiça Eleitoral. Eu li aqui um exemplo de que a Justiça está preocupada, já entrou em contato com o Facebook, com o Google, para poder realmente evitar o máximo possível, sobretudo agora nas eleições, né, doutor? É verdade, Moraes, nós já tivemos uma reunião no Tribunal Superior Eleitoral com agências de inteligência, inclusive os presidentes de TRE estão muito preocupados exatamente sobre os efeitos deletérios da fake news nas eleições. Há quem diga que as eleições dos Estados Unidos já tiveram influência. A França está criando uma legislação específica hoje, matéria de hoje, juízes autorizados a retirarem conteúdos da internet. Nas eleições municipais do ano passado, nós tivemos um caso de fake news em que o perfil do Facebook era da Itália, ou seja, foi utilizado um outro país, uma outra plataforma, e aí a coligação que se sentiu prejudicada entrou com uma ação judicial e nós mandamos o Facebook retirar esse perfil da internet, isso foi cumprido. Então não me preocupa muito a mídia regularizada, a mídia regulamentada. Isso o jornalista Marcos Lozecan dizia no TSE. O jornalista profissional, ele é fiscalizado por todos os lados. Agora, o fake news não tem controle nenhum. E por mais que nós tenhamos alguma possibilidade de tirar conteúdos de internet, há aplicativos de mensagens instantâneas que são criptografados. E que aí nós não temos condição, nem a empresa tem condição, nem os juízes têm condição, de retirar esse conteúdo imediatamente, até pelo efeito multiplicador dos grupos e dos contatos que se estabelecem de forma em progressão aritmética, em progressão geométrica. Portanto, o que nós vamos trabalhar neste ano é uma nova forma de se fazer publicidade eleitoral, propaganda eleitoral, e os desafios que isso nos traz ainda são desconhecidos. O que eu posso dizer é que a Justiça Eleitoral é a mais célere do Brasil. E ela realmente dará respostas que ainda nós não temos, mas que certamente serão aplicadas a título de direito de resposta, ou de retirada de conteúdos, ou ainda de inclusão de mensagens em sites oficiais. O fact-check, né, a checagem de fatos, é um primeiro caminho. Mas o que nós temos hoje é, de certa maneira, até uma desilusão do eleitor com o que de oficial já existe, né? Hoje se questiona a urna eleitoral, hoje já se pede a impressão do voto, aí o voto vai ser impresso, o eleitor vai falar, mas não foi nesse que eu votei, mas errou na hora de digitar. Nós temos muitos problemas práticos
que transcendem até a própria estrutura do Estado e que residem, neste caso, na própria confiança do eleitor para com as suas instituições. Isso é lamentável, é reflexo da crise moral e ética por qual passa o Brasil. Doutor, o senhor deve ter recebido já denúncias crime, né, na área. O senhor acumula das mais variadas, exatamente. E qual tem sido o comportamento do judiciário nessas questões? Sempre garantiu o direito de resposta. Quando a mídia é impressa, nós estabelecemos um prazo exíguo para que essa contra-informação seja veiculada, seja publicada. Mas no caso das mídias, das redes sociais... Quando é preciso chegar ao autor da denúncia, né, ou do fato criminoso, aí precisa apelar para a Delegacia de Curitiba? Exato. Nós temos a Polícia Federal que cuida das eleições no Brasil, mas ela tem uma estrutura muito pequena para tratar já dos crimes que lhes são cometidos, de todas as atribuições administrativas, emissão de passaportes, controle de estrangeiros, produtos controlados, enfim. A Polícia Federal hoje não tem efetivo para cuidar de uma eleição nacional nesse ponto. Hoje, tudo é concentrado em eleições para Senado, Câmara e Presidência da República, Governo do Estado, Senador, Deputado, em Curitiba. Então, tudo vai ter que ser encaminhado ao TRE. Portanto, essa é a nossa preocupação. Como é que o TRE vai absorver fake news do Estado todo, no caso do Paraná, e o TSE lá em Brasília, nas eleições nacionais, do país todo, e dar as respostas que os candidatos esperam, se o movimento de notícias fake é muito maior do que a nossa capacidade de filtrar e apurar. E justamente o que eu estava colocando aqui, né? Nós temos aí 11 delegacias em todo o Brasil, a do Paraná fica em Curitiba. Então veja, a quantidade que nós temos de notícias falsas, de pessoas que são caluniadas, e aí você não tem instrumentos para... Exato, e no caso do fake news é importantíssimo, é fundamental aferir a intenção deliberada de maquiar a verdade. Isso realmente transcende o próprio fato, não é? Muitas vezes o que vende não é o conteúdo, é a chamada, é a notícia, é o tema. Uma foto, por exemplo, acabou com a guerra do Vietnã, não é? Isso lá na década de 60. Uma foto pode acabar com uma eleição, uma foto pode definir um candidato. E o que eu vejo como juiz eleitoral, uma polarização de ideias. Extrema direita de um lado, extrema esquerda de outro, e uma guerra de ideologias simultâneas na internet, com material de qualidade e conteúdo duvidosos, mas ao mesmo tempo nós vamos entender que o eleitor vai ter que ser mais crítico, vai ter que olhar para essas notícias e realmente pensar, isso é verdadeiro? Vou para o Google, vou para os sites de pesquisa, vou confirmar essa informação. E eu concordo com a professora num ponto. Por mais conteúdo falho que nós tenhamos, o know-how, a expertise, a credibilidade do jornalista e do meio não terão o mesmo foco, ou seja, nunca serão tão valorizados como agora, é isso que eu quero dizer. Né? Se hoje nós não temos tanta importância o jornalista formado, o jornalista preparado, a partir do momento em que não se acredita mais em nada, a confiança, o know-how, enfim, a credibilidade que o profissional tem serão mais valorizados. Professora, o doutor coloca isso, né? O jornalista vai ter essa responsabilidade a mais, né? Tem que aprender a conviver e ajudar a combater. Nós já estamos combatendo, né? E talvez ele tenha que se especializar nisso e talvez a profissão seja mais valorizada mesmo. Com certeza. E tem dois aspectos, desculpa te interromper, tem dois aspectos bastante importantes com relação a isso, que é a responsabilidade do jornalista, que é o judiciário, né, entender como administrar esse novo processo, mas é também uma valorização do cidadão. Porque um dos aspectos da cidadania é você refletir e agir, né, de forma adequada a esse contexto. Então, cada vez mais, por meio da educação, por meio da mídia, enfim, esse cidadão precisa se responsabilizar também pelo que ele faz, que é ir atrás da informação e não esperar que a informação venha até ele, fazer uma checagem, saber utilizar essas ferramentas para entender melhor o processo e participar mais desse processo, né? Então, é um caminho em busca da cidadania plena, que ainda é muito distante para a gente, mas é um caminho que vai dar mais poder ao cidadão, porque ele também é responsável por isso. Quando ele compartilha, ele é responsável, né? As pessoas têm que entender que elas não podem ser levianas com relação à informação, né? Tudo que você passa para frente vai com o que você é também, faz parte de você. Então,
essa mentalidade é muito importante. Isso vai ser um processo que vai passar pela educação, é um processo que vai passar pela mídia, né? E a gente precisa cada vez mais se conscientizar que não pode delegar tudo ao outro, né? Não adianta só retirar o conteúdo, porque uma vez postado na internet, isso vai se espalhar. Antes, as notícias falsas já existiam, mesmo no jornalismo convencional. Entretanto, agora, a potencialização disso, né, o que a gente consegue espalhar pelo meio digital é imensurável. Então, a responsabilidade de cada um agora é importante, porque nós todos somos agentes dessa mudança digital. E nós somos agentes dessa guerra de informação, né, pela qual nós passamos, cada vez mais potencializada pela tecnologia da informação. Essa coisa de você ter aí, né, o mundo em suas mãos, né? Te dá também certo poder. E a gente tem a questão da patologia também, dos perversos, daqueles que vibram. São os psicopatas da internet, que eles vibram também com o número de curtidas. Uhum. E a gente vê que tem uns confessos, né? Que não, eu adoro, porque quanto mais curtida eu vejo ali, quanto mais curtidas eu observo na minha postagem, então eu vibro porque está dando resultado. Uhum. Né, professor? A gente pensou até em trazer um psicólogo aqui, mas o programa tem esse formato de três pessoas com apresentador, né? 2 convidados, mas o que a senhora tem a dizer? Tem essa perversão também, né, professora? O ser humano, ele, né, tem suas facetas e elas vão ser expressas em qualquer meio pelos quais ele vai se comunicar. Então, de novo, qualquer coisa é potencializada. A perversão é potencializada. A pessoa que difama o outro por gosto vai ter um caminho a mais ali. Mas, em contrapartida, nós também temos um caminho a mais para, né, defender as nossas ideias, ir atrás de refletir melhor sobre o que a gente compartilha, o que a gente acessa, o que a gente consome. Então, essa mudança de mentalidade de só receber informação e ficar com ela para si, ela vai ser um processo que também vai ser agilizado, né, pelo uso justamente desses dispositivos, enfim, que nos auxiliam. A gente vai ter eu acredito, né, nisso, que a gente vai ter mais responsabilidade sobre isso e entender que a curtida vem do outro, né? Então, se essas pessoas conseguem ter essa perversão, né, ampliada ali, é porque a gente está ajudando. Né? Então, quem é que a gente está curtindo? O que a gente curte? Por que a gente curte determinadas coisas ou compartilha? Passar a notícia para frente também, sem, né, ao menos... Sim. Porque são várias vertentes. Ideia. É quem produz a notícia falsa ou a informação falsa. Quem compartilha também está cometendo crime. Quem compartilha também é responsável. Então, nós precisamos nos responsabilizar ainda mais hoje pelo que dizemos, pelo que passamos para frente. Doutor Ferdinando, a impunidade no nosso mundo real aqui é uma realidade, né? As pessoas clamam por justiça. Agora, nesse mundo virtual, me parece que aí a coisa... A pessoa se sente mais segura, porque ela se sente ali no quarto do banheiro, ela pode fazer a sacanagem dela via internet, no mundo virtual, não é? É verdade, há uma perversidade muito grande, eu concordo contigo, concordo com a professora, entendo que as informações chegam numa velocidade avassaladora e que muitas vezes o foco principal do leitor não é nem a notícia em si, são os comentários. A guerra dos bastidores ocorre após a notícia. Então nós temos, de fato, um novo mundo em que o ódio, a indiferença, a ira são disseminados de maneira quase que imediata e que muitas vezes nós não temos uma qualidade do debate. Isso prejudica as eleições, isso prejudica as ideias, a forma como os candidatos se colocam, né? Hoje, muitas vezes se quer desconstruir a imagem do adversário do que propriamente apresentar as suas propostas. E quem vai ter que dizer basta isso somos nós, somos os eleitores. Doutor, eu estou vendo aqui, propostas que criminalizam fake news, né, que violam a liberdade de expressão, diz especialista. Eu vejo a classe política, quero fazer aqui uma crítica. Né? O senador Ciro Nogueira do PP Piauí, temos o deputado Raul aqui do Paraná, e outros parlamentares que falam muito na questão da punição, né? De 6 meses a 6 anos de prisão, 2 anos de reclusão, mas eles não dão aqui, né? Eu não vejo nenhum desses políticos, eu li tudo isso aqui, né? Nenhuma preocupação em melhorar a estrutura, né?
como chegar àqueles que praticam crimes na internet, né? Como chegar aos autores dos crimes virtuais. Então a gente não vê essa preocupação. Isso é muito temeroso, né, doutor? Claro que é temerário, porque fazer leis é a parte mais barata da construção. Jogar para a plateia Jogar para a plateia é muito fácil, é verdade. E outra, a legislação brasileira já contempla diversos dispositivos, diversos tipos penais, não é, que estabelecem condutas criminosas, a injúria, a calúnia, a difamação. Nós temos que lembrar que o Supremo declarou recentemente inconstitucional a lei de imprensa, exatamente porque visava a controlar a divulgação das informações. Então nós não podemos ter censura. A liberdade de pensamento é livre, desde que eu respeite os limites e a dignidade do próximo, não é verdade? Então a responsabilização individual já existe na esfera criminal, na esfera civil, se for servidor público, na esfera administrativa. Não temos problema de leis, nós temos sim falta de estrutura para investigar e apurar esses fatos. Eu quero fazer uma pergunta à professora, nossa convidada, e gostaria que o senhor também comentasse o mesmo assunto. Nas eleições agora, professora, essa guerra, o candidato que se aliar mais a fake news vai ter mais condições? Ou aquele que ficar sob a proteção da lei, sobre o que a legislação permite? Porque me parece que vai ser muito difícil. A Justiça Eleitoral tem mostrado todo esse esforço. Aliás, eu sempre elogio o trabalho da Justiça Eleitoral. Eu gosto da organização da Justiça Eleitoral, mas nós não adianta você ter a denúncia e não chegar, porque a eleição é muito rápida, nós temos 45 dias de eleição. Qual é a visão da senhora em relação às eleições e em relação à ação dos fake news? O que eu vejo que é até mais preocupante do que quem cria as notícias falsas, as desinformações, é quem compartilha. E a gente conta com a inocência desses pontos. Por quê? Porque se eu sou sua amiga na rede social e você compartilha, eu não vejo quem foi o original a produzir. Eu confio que você compartilhou algo comigo. Você é do meu círculo social. Então, esse é o grande problema. É bastante complicado imaginar esse cenário, justamente porque esse aspecto das ideologias, de virar um maniqueísmo, um bem contra o mal, assim, vai levar as paixões, vai levar o lado emocional muito mais que o da informação. Então, a gente compartilha muito mais porque odeia do que compartilha porque quer esclarecer. Isso a gente não vai resolver em 2, 3, 4 meses. Isso são anos de aprendizado. Esse é um erro que pode nos enterrar agora nessas eleições. No momento momento de crise, tivemos tantos escândalos, tantas prisões, e é isso que a senhora coloca de forma muito clara. Nós podemos continuar atrapalhando o Brasil. Sim. Por compartilhar algo que você não tem profundo conhecimento. Tem um grande problema disso, de a gente não acreditar mais nas instituições, porque todos os problemas a gente coloca nisso. Então, é claro, o político que rouba milhões é muito pior do que eu. Porque eu faço coisas pequenas, eu não sou pega. Então, eu deposito a culpa toda no outro e vou ser grande parte do problema. Por quê? Porque o grosso da informação está nas redes. E a gente também tem que contar que, assim, hoje nós temos a impressão, principalmente nós, aqui do Sul, enfim, ou que vivemos nesse ambiente acadêmico, formados e tudo mais, nós temos a impressão de que todo mundo está na internet. Não está. A gente tem, em média, 50% da população brasileira na internet. Os outros 50% ainda são informados pelo cabo eleitoral. Agora, professora, para eu passar a palavra para o doutor, esse ódio que foi disseminado contra a classe política, isso também não é nocivo? É claro que em todas as classes nós temos os maus políticos, a justiça está aí, o juiz Fernando, o juiz Moro, Sérgio Moro, sim, o Bretas, e tantos outros. Tantos outros, a gente vê as punições, mas ao mesmo tempo a gente vê um coro, olha, eu não quero saber de política, para mim são todas as vezes gente que se ofende, não quer falar, não quer discutir, não quer falar de um novo país, de um novo Brasil, de esquecer e colocar esse pessoal tudo fora, Todo sentimento que cega é prejudicial, tanto o amor quanto o ódio. E o que me preocupa muito... E a gente está tendo esse ódio em relação à classe política. E o que me preocupa muito é quando as pessoas falam assim, eu não quero saber de política. Só que todo ato do cidadão
não é político também. Então, quando você compartilha uma informação errada, quando você compartilha algo que prejudica alguém sem que você possa confirmar essa informação, você está sendo político. Então, as pessoas, elas odeiam a classe política e os atos políticos e elas acabam não notando a participação delas nisso. Também somos, estamos nessa política e somos atos políticos em si. Então, tudo que eu faço também contribui para isso. Então, ao odiar o político, ao não querer ouvir falar dele, você também está deixando de fazer a sua parte, que é importante na democracia, né? A democracia não é dos políticos, né, de carreira, aqueles que foram votados. A democracia é do cidadão, né? Enquanto a gente não conseguir conscientizar a população disso, nós vamos continuar com jovens odiando política, né? Pessoas dizendo que não querem mais saber, não acreditam em nada. E eu sempre digo, eles nascem do seio da sociedade, né? Político não cai como pingo de chuva, exatamente. Nem nasce como pé de feijão. É aquela reclamação do trânsito, né? O trânsito é horrível, mas quem é que dirige? Né? Quem é que faz política? Quem é que se compromete a ir lá e tentar mudar essa situação? A gente sabe que não dá para ser ingênuo e achar que, né, qualquer um pode se candidatar e que isso vai alterar todo o esquema. Mas prestar atenção, saber como as coisas acontecem vai ser cada vez mais importante. Então, o fato de se informar, de se esclarecer, né, é cada vez mais fundamental para que a democracia evolua e a gente saia desse processo de ódios e de sentimentos extremos. Vamos ouvir a opinião do juiz, doutor Ferdinando. Esse ódio que foi disseminado, é claro que nós tivemos muitas punições e nós temos que apoiar o que a justiça vem fazendo, né? Mas também você ter essa atitude, como a professora colocou, né? Colocar todos no mesmo balaio, no mesmo saco, isso é nocivo também ao país. É nocivo, é prejudicial. Eu vejo o eleitor brasileiro muito passional nas suas escolhas. O primeiro presidente eleito pelo voto no regime democrático foi eleito sob estigma de perseguir os marajás, caçar os marajás. Mas isso não foi ele que inventou. Isso lá 40, 50, 60 anos atrás tinha a vassourinha que ia varrendo, etc. Não é? Getúlio Vargas, o pai dos pobres, e a população vai entrando nesses estigmas e sai da racionalidade. Nas últimas eleições presidenciais, nós tivemos um candidato que faleceu num acidente aéreo por desorientação espacial do piloto. Imediatamente as redes ficaram cheias de notícias de sabotagem, de notícias relacionadas à queima de arquivo. Nada ficou comprovado nesse aspecto. Depois nós tivemos uma candidata que logo após a morte desse candidato subiu nas pesquisas, surgiu no cenário como a primeira colocada, depois veio uma campanha de desconstrução da imagem dela e acabou ganhando então presidente, uma eleição muito apertada e um mandato muito curto. Não é? Nós temos no Brasil já 2 impeachments em pouco tempo. Isso é nocivo, isso é prejudicial. Não estou discutindo o mérito, se for correto ou não foi correto, até porque isso suscita paixões e como juiz eleitoral devo me abster de tratar disso. O que eu quero dizer é que é ruim para a democracia esses altos e baixos. O que é importante é que as instituições funcionem, que os errados paguem pelo que fizeram e que nós tenhamos mecanismos de controle mais eficientes. E mecanismos de controle demandam mais estrutura. Nós voltamos sempre no problema da estrutura, não é? Qual é o grande mote hoje? É a segurança pública. Mas por que hoje? Os morros cariocas só estão contaminados de bandidos agora? Não, isso é um problema de 20, 30 anos atrás. O problema das corrupções nas estatais é de agora? Não, é de muitos anos atrás. O problema nas licitações surgiu agora? Não. Então eu vejo que a corrupção é uma doença que independe de partido ou de ideologia política. E só vamos conseguir melhorar quando as instituições funcionarem melhor, com mais estrutura, com mais meios de prover ao cidadão respostas adequadas às necessidades do país. Doutor, falando sobre a campanha eleitoral, esse formato de campanha, eu disse agora há pouco que talvez nós vamos viver aí, né, de todas as eleições já realizadas, a mais tecnológica, né, ela vai ser praticamente feita através da internet, nessa mudança que nós tivemos aí. Os que já detêm mandato serão beneficiados na visão do senhor? Eu entendo que eles vão chegar com mais facilidade ao eleitor? Eu entendo que no Brasil, quem tem o poder na mão sempre leva vantagem. E isso, se nós olharmos a história do Paraná, a história de Cascavel, a história da nossa região, os grupos políticos se alternam no poder,
Mas nós temos a figura dos caciques, isso é inegável, na Bahia, em São Paulo, também não podemos fazer essa dicotomia do Nordeste e do Sul, não, em todo lugar. E uma campanha mais curta privilegia quem tem a informação, quem tem mais recursos e quem consegue disseminar as suas propostas de forma mais rápida do que aquele candidato de primeira viagem que sai de porta em porta entregando sucessão. E esse fato do próprio Congresso votar as mudanças, né? Então há um corporativismo, a gente vê que estão legislando ali em causa própria. Por que a reforma política não sai no Brasil? Porque não há interesse. Realmente ali no Congresso há sim uma intenção de manter o status quo, eu não vejo de outra forma, e de privilegiar os políticos de sempre. Essa é a minha ideia sobre o tema. Professora Juliane, nós não temos pesquisa nesse sentido, mas eu vou passar aqui o que eu observo. Eu participo de vários grupos de WhatsApp, porque sou jornalista, preciso, né? Sim. Me informar, então eu tenho que estar no Facebook. Aliás, a gente está trabalhando bem mais do que antes, porque eu peguei aí 2 momentos, né? Peguei a máquina de escrever. Eu sou da época daquela máquina, depois, né? Melhorou, veio o computador, hoje nem se fala. Eu observo, quando tem brigas, esses grupos de WhatsApp, quando você vê alguma denúncia, que as pessoas mais velhas falam mais bobagem. Me parece que essa geração que nasceu já com intimidade, eu tenho uma filha de 16 anos, tem uma responsabilidade maior em relação... É claro que nós temos jovens que são aliciados por esses que querem disseminar mentira, que querem colocar notícias falsas. A senhora observa isso? Me parece que a senhora está aqui acompanhada de um grupo de jovens que estão começando o jornalismo, né, com toda a energia, com todo o gás. A gente não pode observar uma maior responsabilidade deles, que já tem uma intimidade maior? Estou dizendo que é uma regra, mas eu tenho observado isso, o que eu observo nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no próprio Twitter. Twitter é onde a gente tem mais políticos, né, participando, eu estou no Twitter também, então eu faço essa observação. Não existe uma pesquisa, observação minha. Não, dá para se dizer que sim, mas talvez porque para o adulto é um brinquedo novo, que você não esperava que fosse chegar a esse ponto. Né? Talvez por saber qual a repercussão que pode dar. Então, a gente não tem uma pesquisa, mas, por exemplo, você tem inúmeros casos de jovens que cometeram suicídio por coisas que foram divulgadas, enfim, muitas vezes informações falsas. Então, talvez as pessoas, os mais jovens que estão mais, têm mais intimidade com as redes, sabem a repercussão que esse tipo de informação pode dar. Então, esse tipo de briga ou de você falar e o fato das pessoas tirarem print, enviarem. Então, isso se parece multiplica. Que os jovens temem mais. Os adultos parece que essa coisa surgiu aí, que para mim não vai dar nada. Mais ou menos assim. Né? Eu acredito que dê para colocar algo nesse sentido, sim. Mas até, retomando uma coisa que foi falada antes, os mais poderosos continuam tendo mais poder, mais meios de chegar, só que hoje também tem um aspecto positivo de a internet ser uma plataforma importante, que é dar possibilidade para pessoas que têm menos poder econômico. Então, nas últimas eleições, tanto para vereador, nós já vimos outras caras surgirem porque construíram uma campanha mais sólida pelas redes sociais. Então, essas pessoas surgiram, talvez não tenham conseguido, algumas não conseguiram. A gente tem uma renovação, então, algumas bem não maior conseguiram que das se outras eleger, eleições. mas já fizeram votações expressivas, Então, até do aspecto jornalístico do marketing político, porque nós também formamos profissionais para assessorar os políticos, e a gente vê vários estudos já mostrando como esses políticos conseguiram aparecer com verbas muito, muito inferiores, com coligações mais enxutas, conseguiram construir uma imagem que talvez nas próximas eleições para vereador, por exemplo, a gente vai ver uma diferença com relação a isso, porque eles vão conseguindo construir essa imagem pela internet. Cada vez mais estamos na internet e vamos conhecendo essas novas caras. De repente, essa falta de credibilidade nos políticos de carreira, de família, vá dar lugar a esses novos candidatos que vão construir mais para a identidade do digital, enfim, vão entrar por esse meio.
é uma possibilidade também. Olha, eu tenho que chamar o intervalo. Nós tiramos aqui uma lição, pelo menos eu tirei aqui uma lição nesse primeiro bloco. Vamos continuar daqui a pouco, depois do intervalo. Eu vejo aqui a professora Juliane Brita, né, que é professora aqui do curso de jornalismo da FAG, bem preparada, preocupada em formar bons profissionais, com essa preocupação. A senhora vai em busca da informação, tem que se aperfeiçoar, porque a fila anda. Vejo o doutor com essa preocupação, né, em aplicar a lei, preocupado agora com as eleições, mas não vejo a preocupação, volto a repetir, doutor, se me permite, não vejo a preocupação de uma estrutura maior para essa realidade que é a revolução tecnológica, a nossa realidade. Não temos como voltar. Então, se não nos prepararmos, se os políticos não pensarem nessa questão da estrutura, né, de criarmos mecanismos, porque só esses que estão aí não são suficientes, nós vamos sofrer muito. Apesar da boa estrutura, da justiça eleitoral, da boa vontade de juízes, como é o caso do doutor Ferdinando, mas nós vamos sofrer muito. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Até já. Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios até aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Para defender uma causa, você pode criar um exército. Fazer barulho. Abaixo-assinado. Greve de fome. Parar o trânsito. Engajar os amigos. Gritar. Espernear. Protestar. Só não pode perder a vontade de mudar o mundo. Lute pelos direitos das crianças. Fundação Abrinq. Você com o poder de transformar. Você está no Bate e Rebate. Nós estamos falando sobre as eleições, sobre os crimes praticados na internet, nesse mundo virtual. Eu estou aqui com a Juliane Brita, que é jornalista, professora da FAG, também com o doutor Ferdinando Escremin Neto, que é juiz de direito de Ubiratã, sempre nos atendendo, né? Sempre quando o chamamos ele está aqui para prestar esclarecimentos aos nossos telespectadores. Professora, período eleitoral, né? Os políticos, se forem caluniados, difamados, né? Como é que eles vão ter que se comportar na visão da senhora? Nós temos já algumas ferramentas que são das próprias redes sociais. Você já pode, né, qualquer usuário pode denunciar para as próprias plataformas, né? Eles analisam essas denúncias e costumam analisar em tempo, né, um tempo bem reduzido, porque há várias equipes no mundo todo trabalhando por isso. Então, você pode denunciar, os candidatos podem denunciar, né? E há um sistema também trabalhando para que a tecnologia não seja mal utilizada, né? Que é a criação dos fakes, né? Então, perfis que não são de pessoas de verdade, né? Que são criados para propagar conteúdo ou para criar conteúdos falsos. E será que é fácil chegar a um fake, né, a esse perfil falso? Olha, é fácil. A gente consegue identificar. Hoje tem assim, programas também, né? Tem os bots, que são chamados, né, que são robôs que trabalham ali no algoritmo, né, nas informações. O Facebook, por exemplo, já trabalha para eliminar,
né, esse tipo de bot. E tem uma questão também que é a especialização de quem está trabalhando com as campanhas. Por quê? Porque hoje o Facebook é muito rígido com quem não impulsiona, né? Com quem não paga para fazer o anúncio. E é muito rígido com a criação de perfis... O Facebook é o mais forte hoje? Os políticos estão mais no Facebook? Digamos que para a maioria da população, sim. Porque, por exemplo, em Cascavel, você tem um alcance de Instagram, Facebook. De 300 mil pessoas no Facebook em Cascavel. Então, é como se a população toda estivesse lá. Né? Então, hoje o Facebook tem um alcance maior. Né? Eu acredito que nas campanhas ele vai ser mais utilizado do que outras redes. O Instagram tem uma característica mais de consumo rápido da informação, mais imagético. Né? Então, talvez vai ser mais difícil para eles. O Twitter, ele continua, mas ele concentra mais os políticos. O Twitter é mais segmentado, né? Então, mais para o pessoal que trabalha direto com informação. Você tem bastante jornalista lá, então... ele tem menos do grosso da população. Então, o Facebook consegue disseminar mais. E o WhatsApp. O WhatsApp, eu acredito que vai ser o grande... Mas o que vai poder ser feito no WhatsApp, né? Sabendo daqui a pouco do doutor... E não pode ser feito nada, né? O que eu vejo que vai acontecer, infelizmente, é que antes se pagavam as pessoas para ficar de boca de urna, né? Agora as pessoas vão ganhar para fazer isso na internet, né? E o controle vai ser muito mais difícil. Né? Então, de novo, a nossa responsabilidade... Sim, com certeza, grupo vai ser a arma mais eficiente. Talvez eu tenha dado uma dica, mas eles já estão preparados para isso. Vai ser mais eficiente porque justamente é criptografado. Agora, será que existem tantos grupos assim? Bom, eu estou aí em uns 10 grupos, mas aí em relação ao esporte, de notícia... Existem muitos grupos. Há, inclusive, pessoas que trabalham com criação de grupos e produção de conteúdo para grupos específicos. Por exemplo, eu gosto de músicas dos anos 70. Tem um grupo de músicas dos anos 70 e uma pessoa fica responsável por ficar enviando arquivos, informações. Então, assim, há uma especialização, né, nesse mercado digital que ainda não é sentida, mas ela já é muito forte. E, com certeza, para as campanhas, isso vai ser muito utilizado. Mas, de repente, também alguma informação colocada no grupo, a pessoa pode apagar, né? Hoje tem esse dispositivo de você apagar, não ficar ali, né? Pode. Só que o problema é que a gente conta, de novo, com aquelas pessoas que vão compartilhar por gosto. Né? Elas vão ver uma informação que denigre o candidato, né, que ela não quer ver eleito, e ela vai repassar porque quer. Então... Professora, lamentavelmente, a fofoca muitas vezes ganha e chega mais rápido, né? Desde sempre a fofoca... É uma mentira, é aquela coisa que... Né? Sim, a gente consegue espalhar muito rápido. E para desmentir depois é muito... Daí você não atinge com a verdade, né? Nunca. É a história do travesseiro, né? Jogou o travesseiro de pena no ar, aí para juntar tudo não tem como. Nunca. Mesmo o direito de resposta, né, sendo feito, agilizado com tanta... Não atinge o mesmo número. Não atinge. Você não chega ao mesmo público, né? E a audiência na internet, ela também é muito diferente da audiência convencional. Então, nós temos audiência em ondas, né? Então, quem está online agora não está online depois, e aí vem outro grupo. Então, essa força não se perde em nenhum momento. É diferente do horário nobre da TV, por exemplo, ou da rádio, enfim. São vários fatores que tornam esse momento único. Eu tenho certeza que nós que vamos testemunhar essas eleições, nós vamos ver coisas que não haviam acontecido ainda. Doutor, aplicar multa também seria o caminho? Isso que a professora colocou, que, né, você tem a onda, não são as mesmas pessoas, quer dizer, causa realmente o prejuízo, mesmo com direito de resposta assegurado? Exato. O que eu vejo é o seguinte, com relação ao WhatsApp, embora as mensagens sejam criptografadas, o receptor dessas mensagens tem meios de provar isso para a justiça. Ele pode fazer uma ata notarial, ele pode fazer um print, e toda a mensagem... Print é válido, doutor? Tem que fazer a ata notarial? O ideal é a ata notarial. Para que produza efeitos, é a ata notarial. Também, tem um custo, não. Que faz. É um cartório de notas, né, específico. Nós temos que regulamentar isso durante os finais de semana, em que os cartórios são fechados. Mas também isso pode ser feito. Ficando mais fácil, né? Pode ser feito um boletim de ocorrência. O print acompanhado de outras testemunhas, ele serve de indício. E toda mensagem de WhatsApp ou de outro aplicativo de mensagem, ele tem uma origem, ele tem um interlocutor. E esse interlocutor, ele é identificado
por um número de telefone e por um registro. Então não adianta também achar que a internet é terra totalmente sem lei, que é terra onde eu vou me esconder atrás de um protocolo de internet ou atrás de um perfil e que eu jamais serei descoberto. Isso é uma ilusão. Nós temos mecanismos hoje de apuração dessas informações, o aparelho celular pode ser apreendido, o computador pode ser apreendido e mesmo que o celular esteja bloqueado com senha, com impressão digital, já existem aplicativos na Polícia Federal que conseguem captar essas informações com ordem judicial. E vale lembrar que, em se tratando de eleições, nós temos o trabalho da Polícia Federal, né? Exatamente. É uma estrutura e uma agilidade. Exatamente. Em relação a eleições, já tem essa experiência, né, doutor? Exatamente. O que vai poder, doutor? O senhor está falando dos grupos do Facebook. O candidato não vai poder impulsionar lá uma publicação. Utilizando esses bots, o próprio Facebook é uma plataforma que não permite mais. Eu acredito que vai depender sempre do impulsionamento individual do eleitor. E por isso mesmo, do like, do compartilhamento individual, não em massa. Porque hoje os sistemas conseguem identificar esse tipo de proliferação de informações. Existem mecanismos de controle também. Então é o que a professora dizia, se... outrora se pagava o cabo eleitoral para entregar santinho, talvez hoje vai ser o cabo digital. Mas será que nós não vamos ter ainda o santinho chegando nos lares? Sim, eu acredito que eleitores? sim. A professora disse um ponto interessante, a internet ela alcança 50%, 60% da população, diretamente pelo menos, indiretamente maior. Que quer ganhar, claro que está disputando e quer chegar à vitória, ele vai apelar para o santinho e para a internet. Né? A propaganda tradicional não vai ser esquecida. Com certeza, sobretudo nós temos uma população idosa. Só que nós não vamos poder mais com a fixação de placas. Essa poluição ambiental está cada vez mais limitada. E isso é bom, porque eu não posso, a pretexto de fazer a minha campanha política, prejudicar o trânsito, colocar material político em árvores, em postes, prejudicar a comunidade. Eu acho que isso é até prejudicial. Acaba sendo ruim para o candidato. Nós tivemos uma mini reforma que tratou, né? Do que vai poder, do que não vai poder. O cabo eleitoral na rua vai poder? Pode, o cabo eleitoral pode. Segurar a faixa a bandeira, desde que não prejudique o trânsito, sem problemas. Essa propaganda tradicional ela ainda vai continuar a existir por conta da visibilidade do candidato. O candidato quer ser visto, quem não é visto não é lembrado. E hoje nós temos o trânsito, não é, como um meio bastante eficaz também, não só de mobilidade, mas também de observação. O outdoor não deixou de existir por conta da internet. O anúncio publicitário em jornal, revista e TV não deixou de existir. Portanto, a mídia tradicional, a forma comum de se fazer campanha permanece, apesar do telefone celular e da internet alçarem voos mais altos, permanecem as formas tradicionais. O candidato pode ter o seu blog... Pode difundir as suas ideias. Também em outras páginas? Pode, em jornais pagos, existe uma regulamentação disso, número de inserções, tamanho, espaço, tudo isso. Por exemplo, o candidato à presidência da República, ele vai poder pegar um portal aí que tem acessos em todo o Brasil e ter lá a sua propaganda? Ele pode fazer a propaganda, mas ela é mais limitada, ela é controlada, não é? A grande massa de informação, eu acredito, que será ainda nas redes sociais. O senhor acredita que o horário eleitoral gratuito ele vai migrar também para a internet e nós vamos acabar tendo essa legislação? Tem gente que gosta de assistir o programa eleitoral, principalmente as pessoas de mais idade. Os jovens já curtem menos. Então eu acredito que a propaganda eleitoral em rádio e TV será cada vez mais segmentada para um público específico. E os candidatos sabem disso, eles sabem o público que eles querem atingir. Professora Juliana, a senhora que é especialista na área, professora dessa área, o político que quer lograr êxito nessa campanha vai ter que se cercar de assessores que manjam e que dominam bem aí esse mundo virtual. Com certeza, cada vez mais a especialização do profissional vai ser importante em todas as áreas. Então, a gente já tem várias pessoas estudando, né, a fundo os mecanismos de engajamento, de envolvimento desse público, porque só assim vai garantir um alcance. Né? Então, a gente tem várias métricas, estudos de palavras. Também, porque, volto a repetir, a senhora está com uma turmona aí, Sim. Então abre também um espaço de trabalho. Há um leque muito, muito amplo de atuação para esse profissional da informação, que parte para as mídias sociais,
para a mídia convencional, que ainda consegue absorver um tanto, só que há muito campo, e a gente tem cada vez mais coisas novas chegando, a atualização é muito rápida e nós precisamos acompanhar isso muito de perto. Agora, quais são as especializações que nós temos dentro dessa área aí? Não, o jornalista que quer trabalhar voltado para a mídia social. Nós temos hoje já algumas pós-graduação, alguns cursos que são mais voltados para isso, mas nós temos crescendo bastante escolas especializadas em mídias sociais. Então, dão cursos de pequena duração, há bastante material em ensino à distância, de fontes boas, de profissionais que já são colocados no mercado e aprenderam fazendo isso e agora estão sistematizando para que esse conteúdo seja expandido. As próprias redes sociais, elas têm programas de educação para o usuário, para quem quer se especializar em entender como os meios funcionam. Então, o YouTube tem, o YouTube é uma ferramenta também que vai ser bastante utilizada. YouTube, eu também já estava esquecendo dele. Mas o YouTube ensina como produzir conteúdo, como utilizar. Os YouTubers vão ser procurados também pelos políticos? Eu acredito que sim, o alcance deles hoje... Porque temos YouTubers famosos aí que tem mais audiência do que, às vezes, apresentadores, enfim. Verdade. Mas a gente tem todo um campo e para atingir também os jovens, que vão entrar aí para votar agora com 16, 17 anos, eu acredito que sim. Mas aí tem também a questão da credibilidade, O que o doutor Fernando colocou, aliás, de forma bem clara e de forma bem inteligente, é de que a impressão que se tem de que cada pessoa pode ser jornalista, pode lançar uma notícia, não. Eu acho que nós vamos ter uma valorização realmente da classe. Eu acho que chegou o momento. Por isso que o jornalista precisa se revestir de toda a responsabilidade, não pode entrar nessa. O doutor Fernando falou que, olha, vai ser um momento de valorização. A senhora também concorda com isso? Com certeza. Muitos disseram que os jornalistas iam morrer, porque a exigência do diploma que caiu. Isso não importa. Na verdade, o diploma agora é o mínimo que você precisa ter, para se responsabilizar, para, enfim, se especializar nessa curadoria de informações. O jornalista vai acabar sendo uma autoridade agora diante desse mundo virtual. Vai com certeza ser uma autoridade, porque ele é especialista nisso, em apurar a informação, em selecionar a informação. Então, quanto mais nós nos especializarmos nisso, mais nós vamos conseguir auxiliar os cidadãos nessa guerra da informação e vamos ser profissionais visados em todas as áreas, porque todo mundo precisa se comunicar. Então, antes, os meios tradicionais eram o único fluxo ali, que tinha alcance. Agora todo mundo precisa se comunicar, todo mundo precisa ter uma imagem, nesses dispositivos. Então, cada vez mais o profissional vai ser procurado e vai ser valorizado. E volto a repetir, o registro na postagem, ele seria de fundamental importância, Porque daí a pessoa olha ali, já vê, identifica. É um dos mecanismos. É a mesma questão dos telefones celulares, por exemplo, que eles precisam ter um CPF. Você não consegue comprar um chip sem o CPF. Ele é muito barato, mas você precisa de um CPF registrado. Então, quanto mais informação, quanto mais dado você tiver dessa fonte, melhor. Então, o jornalista que quiser se antecipar, coloca ali algo que mostre que ele é real, o DRT, enfim, são alternativas para a gente mostrar que a fonte é crível, que a gente pode considerar o que ela fala. Doutor, o senhor que acumula lá as funções do Biratã tem que agir com uma rapidez, não pode deixar as outras varas, porque tem que atender, e ainda tem eleitoral, e a agilidade de um juiz nesse período, se aparece algo, o senhor tem que tomar a decisão de imediato, então tem que estar bem preparado sempre, doutor? Sempre, e o TRE tem essa preocupação de treinar os magistrados, aperfeiçoá-los, fazer reuniões de trabalho. Quando eu dizia, só queria retificar um ponto da propaganda na internet, a legislação veda a propaganda paga na internet. Eu posso colocar em portais do partido, em portais do candidato, dessa forma, mas não paga como ocorre no jornal impresso e na mídia impressa. Então, eu preciso fazer essa retificação. E acredito também
que hoje, mais importante do que a notícia pela notícia, é a análise que se faz dessa notícia. Então, cada vez mais eu vejo os grandes jornalistas da área de economia, da área de política, mais valorizados, porque são as pessoas que decupam, né, que decodificam a informação e trazem para o telespectador, ou para o ouvinte, ou para o leitor, o suprassumo, o resultado de vários fatos e o que esses fatos implicam para a comunidade, para a sociedade. Eu vejo, por exemplo, na TV paga, por exemplo, na TV a cabo, não é? O que faz o jornalismo hoje, em grande medida, é a notícia atrelada à sua análise. E isso é know-how, isso é formação, isso é capacitação. Portanto, cada vez mais as pessoas querem não apenas o dito pelo não dito, querem saber o que a notícia significa e impacta na sua vida, no seu dia a dia. Doutor Fernando Escremin Neto, muito obrigado pela presença do senhor aqui, o senhor que nos atendeu mais uma vez, né, juiz de Ubiratã, sempre muito solícito, queremos agradecer muito a presença do senhor. Nós que agradecemos, eu quero agradecer, viu, Carlos Moraes, ao Jorge Guirado, a toda a equipe da KTV, a faculdade, estamos sempre à disposição e muito me honra estar nesse debate com vocês, pessoas tão qualificadas e reconhecidas em Cascavel. Muito obrigado. Professora Juliane Brita, muito obrigado pela presença da senhora, viu? Foi muito interessante. Eu acredito que, né, que a senhora deva vir novamente aqui, porque nós teremos aí esse ano um ano eleitoral, um ano nós vamos falar muito de mídias sociais, as redes sociais estão aí, né? Então a gente não pode ficar sem falar e aproveitar todo o conhecimento que a senhora tem para poder sempre levar boa informação às pessoas. Agradeço o convite, eu vejo como muito positivo, né, que a academia converse mais com o mercado, né, e que nós possamos partilhar essas informações e trazer essa visão, porque é um trabalho para o cidadão também e para os profissionais. Né? Esse ponto da reflexão, né, que os profissionais vão precisar disso cada vez mais, é muito importante. Então, todo exercício de discussão, de trazer informação é fundamental. E eu agradeço por poder participar disso. Muito obrigado. Olha, agradeço você também, meu caro telespectador, obrigado pela audiência e lembrando que nós temos o bate-rebate às terças e quintas às 19h20, aos sábados às 12h20 e eu lembro também que eu apresento diariamente, de segunda a sexta, o Bloco 3 das 13 às 14 horas. Um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima.